E se eu te dissesse que as histórias mais fantásticas que você já ouviu, as lendas sobre titãs e semideuses, não são apenas ecos da mitologia grega? E se a chave para entender uma guerra cósmica travada nas sombras da nossa própria história estivesse escondida à vista de todos nas páginas de um dos livros mais lidos e, ao mesmo tempo, mais misteriosos do mundo, hoje não vamos apenas ler a Bíblia, vamos escavá-la. Vamos decifrar seus códigos e desenterrar a história proibida de uma raça de seres colossais que andaram sobre a Terra, desafiaram a humanidade e ousaram se rebelar contra o próprio céu. Eles são chamados por muitos nomes: Nefilim, Refaim, Anakim, os gigantes. E a verdade sobre eles é mais chocante e relevante do que você jamais imaginou. Prepare-se, pois vamos revelar o que foi escondido por milênios. Nossa investigação começa antes do mundo como o conhecemos, antes do grande dilúvio, em um tempo onde a fronteira entre o céu e a terra se tornou perigosamente tênue. O livro de Gênesis, capítulo 6, abre a cortina para um drama de proporções cósmicas, com apenas alguns versículos enigmáticos. Ele diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si todas as que lhes agradaram. Filhos de Deus. Quem são eles? Durante séculos, uma teoria mais segura sugeriu que seriam os descendentes justos de Sete, o terceiro filho de Adão, que se misturaram com a linhagem corrupta de Caim. Uma simples falha moral humana. Mas essa interpretação não explica a consequência. Ela não explica o que nasceu dessa união. A interpretação mais antiga, encontrada em textos judaicos como o livro de Enoque e defendida por muitos dos primeiros cristãos, é infinitamente mais assustadora e literal. Os filhos de Deus seriam anjos. Entidades celestiais conhecidas como os Grigori, ou vigilantes, que foram designados para zelar pela humanidade, mas que, em vez disso, cederam à luxúria. Liderados por um anjo chamado Samiasa, eles fizeram um pacto profano e desceram à terra, abandonando sua glória para satisfazer seus desejos. E dessa união proibida, algo nasceu. Gênesis 6:4 nos diz: naqueles dias havia Nefilim na terra, e também depois, estes foram os heróis do passado, homens famosos. A palavra hebraica, Nefilim, vem da raiz nafal, cair. Eles eram os caídos. Mas o livro de Enoque vai além. Ele os descreve como gigantes de estatura tremenda, com um apetite insaciável. Eles devoraram todos os recursos da humanidade, e quando isso não foi suficiente, voltaram-se contra os próprios homens, consumindo-os e derramando seu sangue. Essa corrupção não foi apenas moral, foi genética. Uma tentativa de contaminar a própria linhagem humana, a imagem e semelhança de Deus na Terra. A violência e a perversão se espalharam como uma praga, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi uma cirurgia divina, uma quimioterapia radical para erradicar o câncer dos Nefilim e purificar o genoma humano, preservando a linhagem de Noé, que era perfeito em suas gerações. Mas a semente do mal é teimosa. Mesmo após as águas purificadoras do dilúvio, o terror dos gigantes ressurge. Quando os 12 espiões de Israel são enviados à Terra Prometida, eles retornam com um relatório que gela a espinha da nação. Em Números 13, eles dizem: a terra para onde fomos em reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos os que vimos são homens de grande estatura. Vimos ali os Nefilim, os descendentes de Anak. Perto deles parecíamos gafanhotos, e assim também parecíamos a eles. O terror era real. A Bíblia lista clãs inteiros de gigantes que habitavam a região: os Emites, os Uzins e, claro, os Anakins, descendentes de um patriarca gigante chamado Arba. Mas a Bíblia os agrupa sob um termo geral: Refaim.
uma palavra que pode significar os terríveis, mas que também tem uma conotação sombria de espectros ou sombras do submundo. Eles eram a memória viva e aterrorizante do mundo pré-diluviano. Por isso, a ordem de Deus para Israel era clara e terrível: exterminá-los completamente. Não era um ato de genocídio comum, mas um ato de purificação espiritual. Era preciso remover aquele resquício de rebelião antiga para que a terra prometida pudesse, de fato, ser santa. O último e mais poderoso desses reis gigantes foi Og, de Bazã. Sua fama era lendária. Deuteronômio o descreve como o último remanescente dos Refaim. A derrota de Og era crucial, não apenas militarmente, mas psicologicamente. E a Bíblia faz questão de nos deixar um registro arqueológico de sua magnitude. Um detalhe que prova que não estamos falando de um homem meramente alto. Deuteronômio 3:11 diz: sua cama, um leito de ferro, não está em Rabá dos Amonitas? Tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura, pela medida comum. 4 metros de comprimento, por quase 2 de largura. Uma cama de ferro, não de madeira, talvez para suportar um peso inimaginável. Isso não é uma hipérbole, é um registro. A vitória de Moisés e dos israelitas sobre Og foi um sinal para todas as nações. Nem mesmo o último dos antigos gigantes pôde resistir ao Deus de Israel. Ainda assim, a linhagem persistiu como uma erva daninha resistente. Séculos mais tarde, ela se concentra em cidades filisteias como Gate, Asdod e Gaza. E de Gate emerge o mais icônico de todos os gigantes: a personificação final da força bruta desafiando a fé. Seu nome é Golias. A narrativa em 1 Samuel 17 não é um conto de fadas, é um relatório militar detalhado. Golias não era apenas alto, ele era uma máquina de guerra. Sua altura, 6 côvados e 1 palmo, o colocava perto dos 3 metros. Sua cota de malha de bronze pesava cerca de 60 quilos. A ponta de ferro de sua lança pesava mais de 7 quilos. Isso era um tanque de guerra humano. E por 40 dias, ele paralisou Israel com medo. 40 dias de guerra psicológica, humilhando o exército e seu Deus. Nenhum soldado treinado, nem mesmo o rei Saul, ousou enfrentá-lo. E então, surge um pastor. Davi não era um soldado. Ele não via um desafio militar. Ele via uma blasfêmia. Sua indignação era teológica. Suas palavras para Saul são a chave. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. E suas palavras para o próprio Golias definem o conflito. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Esta nunca foi uma luta entre Davi e Golias. Foi uma batalha entre o Deus de Israel e os ídolos dos filisteus. A pedra que voou não foi impulsionada pela força de um braço, mas pela fé em um Deus vivo. E quando o gigante caiu, não foi apenas um homem que tombou, mas um império de medo e um legado de rebelião ancestral. Então, por que essa história sangrenta e estranha ocupa um espaço tão nobre nas Escrituras? Porque os gigantes nunca foram apenas sobre tamanho. Eles são uma peça central em uma guerra cósmica que começou em Gênesis 3:15, com a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A história dos Néfilim pode ser vista como a primeira e mais direta tentativa de Satanás de corromper a semente da mulher, de contaminar o DNA humano a tal ponto que o Messias não pudesse nascer. A purificação pelo dilúvio, a ordem para exterminar os Refaim, a vitória sobre Golias, tudo aponta para a proteção divina da linhagem messiânica. Os gigantes são o símbolo máximo da arrogância. A tentativa da criatura de se tornar maior que o Criador, literalmente. Eles nos mostram que a batalha mais importante não é travada com músculos ou aço, mas no campo da fé e da obediência. A história deles é a prova de que Deus usa o improvável.
Um barco de madeira, um cajado de pastor, uma pedra lisa para derrubar o invencível. E hoje, essa história ecoa com uma força impressionante. Os gigantes não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. Eles são as fortalezas em nossas mentes, os vícios que nos acorrentam, o orgulho que nos cega, o desespero que nos diz que Deus nos abandonou. São os sistemas de poder que parecem inabaláveis e as filosofias que zombam da fé. São os Golias que gritam em nossos vales de decisão por 40 dias, esperando que nossa esperança se esgote. A lição dos gigantes bíblicos é esta: não. Meça o tamanho do gigante à sua frente. Meça o tamanho do Deus que está ao seu lado. A verdade não está escondida para nos assustar, mas revelada para nos libertar. O que você pensa sobre isso? Essa conexão entre os gigantes e a linhagem do Messias muda sua perspectiva? Deixe sua análise nos comentários. Se este estudo profundo te impactou, mostre seu apoio com um like e se inscreva no canal, porque há muitos outros segredos enterrados nas areias do tempo, esperando para serem revelados. A maior de todas as histórias ainda está sendo contada. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!